A Constituição Federal, o que ela traz? O princípio da igualdade. E aí vem lá no inciso 40, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Aí algumas pessoas vão falar, então, Padilha, só para a lei penal. E aí depende a dimensão, a dinâmica que você dá para o que você pensa sobre lei penal. O que é uma lei penal? Será que são as leis previstas no âmbito do Código Penal, estritamente ali? Ou se eu tenho uma lei que tem cunho de pena, eu posso aplicar, porque é uma lei penal. Se você olhar no artigo 256 do Código de Trânsito, o rol das penalidades consta no capítulo das penalidades. Será que tem caráter penal? Ou será que sou eu que sou louco? Será que está na hora de virar a chave? Ah, mas eu já vi juiz declarando em determinado processo que não se aplica. Beleza, eu também já vi. Só que cabe a nós, profissionais do direito, uma coisa, e quem acompanha a área de direito de trânsito, uma coisa é o advogado, está numa minoria, né? Um tirinho de espingardinha de chumbim. Outra coisa é a gente começar a trabalhar num grupo maior, focado na aplicação correta da lei, e aquela espingardinha de chumbim virar um canhão. Isso começar a se espalhar por todo o país. Teses e mais teses. Gente, se está lá no rol das penalidades, para mim, me parece óbvio que tem o caráter de lei penal. Para o Código Penal de forma específica, no artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior, depois precisamos corrigir, faltou um R ali, deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Cessando em virtude dela até a execução. Se lei posterior é benéfica, cessa até a execução. Aí eu volto lá no artigo 5º, princípio da igualdade, né? Deixa eu ver se tem aqui que a gente tinha feito. Princípio da razoabilidade e da igualdade. Camarada praticou um crime. Uma lei benéfica. Retroage. Isso é indiscutível. Crime. Lei benéfica, retroage. Infração administrativa, em tese de menor potencial ofensivo, porque o crime, em tese, tem maior potencial ofensivo. Não vou entrar no mérito das condições do trânsito. Crime e infração administrativa. Infração administrativa, em tese, menor potencial ofensivo. Norma mais benéfica, mais favorável, retroage ou não retroage? E nós temos por aí vários defensores de que não retroage. A gente respeita, mas o nosso cliente vai ter o respaldo de quem está afim de brigar para que ela possa retroagir. Razoabilidade e igualdade. É razoável? Será que fere o princípio da igualdade? O camarada que praticou um crime se beneficiar de uma lei benéfica e retroagir? E o condutor que praticou uma infração administrativa, que em tese de menor potencial ofensivo, não retroagir? Pô, sabe para que tem esse bonequinho aqui? É para que eu não me esqueça. É o samurai. Eu tenho que defender o interesse do meu cliente para que a lei seja aplicada da melhor forma possível. E a meu ver, se alguém fala que não retroage, fere para mim, na minha opinião, o princípio da razoabilidade e o direito, o princípio da igualdade. É por isso que a gente fala,
Direito de trânsito raiz. Aqui é a raiz. Nós temos que lutar pelo que a gente acha que é correto. Se toda vez que eu encontrar um obstáculo, eu enfiar a cabeça num buraco, que profissional que eu vou ser? Então nós temos que estufar o peito e partir para cima, dentro da legalidade. Não confundam esse partir para cima, dentro da legalidade. Eli Lopes Meireles. Processo punitivo. Processo administrativo punitivo é todo aquele promovido pela administração para imposição de penalidades por infração de lei, regulamento ou contrato. Nesses procedimentos são adotáveis subsidiariamente os preceitos do processo penal comum. É o Padilha que está falando? Eli Lopes Meireles. Quem estuda direito administrativo sabe o peso dessa doutrina, desse doutrinador, desse ilustre doutrinador. Eli Lopes Meireles. Aí eu pego o Código de Trânsito e no artigo 256 eu tenho o rol das penalidades. No capítulo 16, que trata das penalidades. Como é que eu vou falar que isso não tem caráter penal? E não vou aplicar a retroatividade da lei? Se você está comigo aqui e viu isso, vai te pesar muito na consciência se você falar, não acredito, não se aplica. Então, no meu entendimento, você não tem um raciocínio técnico de advogado. Respeito, mas eu vou discordar desse posicionamento aí. Tá? Se alguém que atua para a administração pública e naquela situação da lei de excesso de velocidade foi tão absurdo naquela época e vai ser absurdo em abril, eu tenho certeza, que os órgãos de trânsito, mesmo em procedimento em curso, vão querer aplicar a legislação vigente hoje e não a lei nova. E você, profissional, vai ficar olhando e vai ficar falando amém? Nós somos técnicos, nós temos que ser técnicos. A gente só fala amém quando é amém, quando está certo. Mas se existe possibilidade de questionar para que a lei seja aplicada melhor em favor dos nossos clientes, eu vou falar amém. Para você que está me assistindo, se já está na área, acho que começa a esclarecer um pouco as coisas. Para você que não está na área, gente, é a dica. Vocês vão beneficiar milhares e milhares de condutores com a legislação nova. Eu não estou incentivando nada no trânsito. Eu estou incentivando a aplicação correta da lei. É para isso que a gente trabalha.